quando eu entrei para o concurso aqui na USP, eu já lecionava há vários anos numa faculdade do interior, que hoje é a Unesp. Lá passei 12 anos, né, ensinando várias matérias de psicologia, e naquele tempo, na verdade, com uma ênfase muito behaviorista, porque eu tinha feito um tempo de psicologia behaviorista no Instituto Isolado de Assis, que hoje é Unesp, né? E então, eh, durante muito tempo, durante vários anos, eu lecionei essas disciplinas normais da psicologia. E nunca me interessei naquela época por psicologia da religião, nunca me passou pela cabeça sequer a existência, né, de uma psicologia, né, interessada no comportamento religioso. Mas foi quando, então, uma colega minha, que estava fazendo um pós-doc, ou melhor, uma pós-graduação na Universidade de Louvain, em Louvain-la-Neuve, né, que é o novo ramo da Universidade de Louvain, porque a Universidade de Louvain é do século XV, e essa universidade aí tem apenas 50, 60 anos agora, mas foi um desmembramento da antiga Universidade de Louvain devido à incompatibilidade entre os estudantes e professores de origem flamenga. Então, a coisa chegou a um ponto que tinha que separar mesmo. Separaram, mas eu não vou contar toda essa história, porque senão nós não vamos entrar no assunto. Mas aí, essa minha colega me mandou um livro que me chamou muito a atenção. Era um livro relativamente grosso, de umas 300 páginas, de um tal professor Antoine Vergote, de que eu nunca tinha ouvido falar. E o livro chamava-se Religião, Fé e Descrença, um estudo psicológico. Olha que coisa interessante, né? Deixa-me dar uma lida nisso aí. Eu comecei a ler, fiquei muito interessado, e então, naquela época, embora eu estivesse em Bauru, eu já estava também na Universidade de São Paulo, fazia essa viagem toda semana de Bauru para São Paulo, o que não é uma pequena distância, né? É uma distância grande. E aqui na USP, eu, quando comecei o meu magistério, eu também me retive praticamente em algumas teorias e algumas pesquisas clássicas de psicologia social. Eu lembraria aqui o nome, né, de um grande psicólogo austríaco, Fritz Heider, que me inspirou muito. Me inspirou muito. Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos a respeito das teorias de Heider, justamente com o professor Dante Moreira Leite, que era certamente um dos expoentes da psicologia social no Brasil, e que tinha feito estudos com ele, não como aluno, mas já como professor. Tinha frequentado a universidade onde Heider lecionava. Essas 2 teorias são a teoria do equilíbrio e a teoria da atribuição de causalidade. Bom, mas então, quando eu tive conhecimento daquele livro, eu pensei, mas se Heider fala que a psicologia da vida cotidiana, a psicologia do homem comum, a psicologia de cada dia, a psicologia do não especialista é tão importante assim e pode ser estudada e pode ser organizada, pode ser interpretada à luz, né, de algumas teorias psicológicas, por que eu não vou estudar a religião? Se tem alguma coisa comum, eu diria até comuníssima, na vida cotidiana, é a religião. Então, eu pensei, vou fazer um curso, né, baseado nisso. Claro, fiquei baseado muito em Heider, teoria do equilíbrio, teoria da atribuição de causalidade e algumas outras considerações importantes que ele faz num livro muito interessante que chama-se Psicologia das Relações Interpessoais. E eu fiz, então, o projeto e apresentei ao departamento, ao conselho do departamento, que é a primeira instância que, vamos dizer, aprova ou não aprova um projeto de pós-graduação, né? E, como muitos se espantam com isso, aliás, se espantam não, eles se espantam pela razão, não pelo fato.
não é? O fato é que o meu projeto não foi aprovado. E, como eu tenho muitas vezes ocasião de dizer, isso é mais ou menos o esperado, porque tem-se a ideia de que a USP, como uma universidade secular, né, que, digamos, foi criada justamente como alternativa às instituições de ensino superior que eram geralmente religiosas, que na USP só essa poderia ser a reação do departamento. Mas qual não foi a minha surpresa também, pessoalmente, quando, entre os motivos alegados, estava de que o meu projeto tinha muita psicologia social e pouca religião. Eu falei, meu Deus, mas como é possível isso? Veio o tiro de onde eu não esperava, né? Então, o que eu fiz? Eu voltei, né, estudei mais, me enfronhei mais nos estudos de psicologia da religião que já havia nos Estados Unidos, que havia na Europa, etc., e apresentei um outro projeto, então, assim, muito mais clássico, vamos dizer, onde grandes assuntos da religião entravam. E aí o projeto foi tranquilamente aprovado. Foi aprovado no departamento, depois foi aprovado também na comissão de pós-graduação do departamento e depois na comissão de pós-graduação do instituto. Às vezes as pessoas pensam que é muito simples introduzir alguma matéria aqui no currículo, não é não, é bem complicado, né? Agora, antes de continuar, eu quero só fazer uma pequena observação. Como a psicologia é uma ciência, digamos, empírica, na verdade, uma cidade que, vamos dizer, baseia-se na observação e nos testes, né, nos laboratórios, ou então em outros recursos de pesquisa experimental. A psicologia, por si mesma, não afirma nem nega a existência de Deus, ou a existência de anjos, a existência de almas, a existência de espíritos, não afirma nem nega. Ela está interessada no comportamento humano, no comportamento humano. Mas não em qualquer comportamento humano, o comportamento humano relacionado a essas entidades, existam ou não existam. Então, a psicologia estuda, na verdade, é o comportamento humano. Por exemplo, né, a cognição, o afeto, vários tipos de emoção, vários tipos de práticas, como, por exemplo, os rituais, vários tipos, enfim, de manifestação humana do comportamento relacionado a esses objetos. Independentemente se trata de uma pessoa devota ou de uma pessoa ateia, porque, na verdade, nós não estamos, como estudantes e estudiosos de psicologia, interessados em afirmar ou negar a existência, né, do transcendente, mas estamos interessados em saber como que a pessoa se relaciona com aquilo que julga transcendente, seja para afirmar, seja para negar, né? Bom, então, aí, claro, eu, digamos, lecionei essa disciplina vários anos, né? Posso dizer que lecionei mais de 20 anos essa disciplina, e aconteceu aquilo que eu gosto também sempre de acentuar, né? Nos primeiros anos, quase todos os meus alunos de pós-graduação vinham de outros institutos e faculdades da USP, não vinham da psicologia. Aquilo lá era uma coisa, digamos assim, chocante para mim, porque eu tinha criado esse curso para a pós-graduação em psicologia e não vinha gente da psicologia, não é? Então era interessante, gente vamos dizer, da Politécnica, vamos dizer, de comunicações, de filosofia, tem um bocado de gente, mas da psicologia não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que será que não? Né? E até que, de repente, tive uma intuição que foi a intuição objetivamente verdadeira. Eu pensei, acho que os alunos de psicologia, quando chegam ao fim do curso de graduação e de bacharelado, eles estão já, por assim dizer, imunizados, estão vacinados contra qualquer abordagem religiosa. Por quê? Durante o curso não se fala nada de religião.
Quando se levantava alguma vez uma questão dessa, os professores costumavam dizer: isto não é assunto científico. Ou, pior ainda, isto é uma forma de psicopatologia, isto é um tipo de neurose, né? Ou então um tipo de esquizofrenia. Enfim, havia um rol, né, de patologias onde podia se encaixar a atitude religiosa. Aí eu pensei, olha, eu acho que nós temos que consertar o mal pela raiz, não é? Isto é, vamos contra-imunizar esse pessoal, vamos contra-vacinar. Não do ponto de vista exatamente religioso, para defender alguma religião, mas para defender alguma realidade que é sumamente importante na vida de muitíssimas pessoas, inclusive dos futuros clientes dos psicólogos. Então, eu ofereci modestamente, né, um curso, uma disciplina opcional, optativa. Quer dizer, ninguém era obrigado a seguir essa disciplina. Matriculava-se quem queria. E, para minha grande surpresa, a repercussão foi enorme. A aceitação foi enorme. Aqui na USP, no curso de psicologia, o número máximo de alunos são 70 por classe. E aí havia centenas de pessoas que queriam fazer, mas somente 70 podiam ser matriculadas, e aí dava-se preferência aos alunos de psicologia. E assim, durante muitos anos, eu lecionei, né, o curso, um curso assim, optativo na graduação, e quando eu me aposentei, o meu sucessor, né, na área, que é o professor Wellington Zangari, continuou oferecendo, né, e no, no caso dele, o número cresceu muito. Só para você ter uma ideia, este ano de 2020, não 2021, que esse ano de 2021 está muito atrapalhado, 2020, naquela primeira manifestação de interesse aqui pela disciplina, havia quase 800 alunos, não só da psicologia, de outros cursos também. Né? E quando eles souberam que eu ia oferecer pela última vez, aí tivemos de abrir uma exceção. Aceitamos 120 alunos e eu dividi em duas classes, em dois períodos, né, para dar essa disciplina. E aí, o que aconteceu é que os alunos foram se interessando, vários fizeram mestrado, vários fizeram doutorado, teve até gente que fez pós-doutorado na área, e hoje é uma disciplina consolidada aqui no nosso departamento. E daí, né, o meu interesse continuou, eu passei a participar. É, não falei, mas uma coisa que foi muito importante, inclusive para é, fortificar, né, robustecer esse meu empenho, foi o ano que eu passei na Bélgica, né, no pós-doc, justamente no Centro de Psicologia da Religião da Universidade de Lovaina. E lá tive contato, então, com muita gente, com muita literatura. Né? Eu gosto sempre de lembrar que, enquanto eu estive lá durante aquele ano, e eu fui com a família, hein? Fui com a família e com três crianças. Com três crianças. E as crianças foram para a escola, tinham que aprender francês, né? E tinham que aprender também um pouco de holandês, porque, como a Bélgica é bilíngue, então eles tinham que aprender também um pouco de holandês, né? E com toda a família lá, eu consegui percorrer, estudar, anotar mais ou menos 300 publicações daquele centro. Né? Então, eu vim mesmo bem apetrechado para cá, aqui de volta para o Brasil. Agora, o que eu percebi, né, naqueles primeiros anos que eu lecionei na graduação, com aquela disciplina optativa, é que muitos alunos, eu diria talvez a maior parte deles, estava interessado na disciplina não exatamente pelo seu aspecto psicológico, científico, mas pelo seu aspecto vital. Porque o que acontece? Acontece que essas pessoas todas vêm de famílias geralmente religiosas, geralmente católicas, né? E chega na universidade, é aquele choque.
né? Porque aí o que vale é a ciência, não é? A maneira de pensar é outra. E, às vezes, sentindo, digamos assim, alguma reserva em relação à religião. E o que acontece, então? Essas pessoas entram em crise, essas pessoas ficam desassossegadas, elas precisam de ouvir alguma coisa, né, para a sua própria segurança. E eu percebi que muitos alunos tinham justamente essa motivação para frequentar as aulas. E eu sempre dizia para eles: olha, gente, isso aqui não é aula de religião, isso aqui é aula de psicologia. Se alguém tem problema religioso, procure o rabino, procure o padre, procure o pastor, resolva com eles, né? Porque nós não vamos resolver isso. O máximo que eu fazia, e que eu acho que é muito importante, como eu dizia assim, era remover o entulho. Quer dizer, as ideias erradas, né, as falsas concepções, né, tudo aquilo que muitas vezes, sobretudo na universidade, é lançado em cima da atitude religiosa. Então, essa remoção de entulho, eu achei a coisa mais importante realmente que eu devia fazer naquele primeiro momento. E eu acho que eu fiz porque as pessoas começavam a ver, então, né, a atitude em relação à religião, seja aprovando, seja desaprovando, como alguma coisa que pode ser estudada, compreendida e não precisa de ser condenada. Não é? Isso foi, então, muito importante. Bom, então, aí eu passei a participar de várias associações, né? Primeiro da Associação dos Psicólogos Europeus da Religião, né, que eu participei vários anos, né, sempre em congressos lá na Europa, e depois, a partir de 2003, no Congresso de Glasgow, na Escócia, foi então essa associação foi transformada na Associação Internacional de Psicologia da Religião. Quer dizer, não era só dos psicólogos europeus, agora é internacional. Então, nos diversos congressos de que eu tenho participado, então temos encontrado muita gente dos Estados Unidos, temos encontrado gente do Japão, gente da África, gente de outros países da Europa, né? Mas engraçado, aqui da América Latina, ninguém, só nós do Brasil. Eu, durante muitos anos, fui o único representante, mas agora nós temos vários ligados já aos estudos de psicologia da religião que fazem parte daquela associação. E, né, o interessante que eu posso dizer para você, só para você ter uma ideia de como as nossas agências de fomento são agências assim realmente científicas, né? Todas essas participações que eu tive e foram em vários lugares, né? Até na Turquia, em Istambul, né, houve um congresso, né? Então eu consegui conhecer a Europa, sim, graças a esses congressos, e todos os congressos foram financiados pela FASPESP, todos. Quer dizer, tanto a viagem como a estadia. Né? Então, para mostrar como a FAPESP, né, que me tinha dado justamente a bolsa de pós-doc, né, ela, vamos dizer, se deixa guiar por critérios científicos, não por critérios assim religiosos ou antirreligiosos, são por critérios científicos. Você tendo alguma coisa lá, né, ela te apoia. Né? Isso é bom, né, para vocês também aí saberem em geral, né? Muita gente pensa que a FAPESP só auxilia as universidades públicas. Não é verdade. Né? Se você tem um bom projeto, qualquer instituição de ensino superior do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, não, porque a FAPESP é do estado de São Paulo, ela financia, ela ajuda. Né? Então, isso é bom, porque muita gente não sabe disso. Né? Bom, aí, então, o que eu fiz? Continuei lecionando até mais ou menos a minha aposentadoria. Né? Eu estou aposentado pela época em que era necessário aposentar-se compulsoriamente aos 70 anos. Né? Então, até os 70, eu exerci toda a minha atividade normal e depois, como aposentado, eu continuei orientando, né, alguns doutorados na área e também trabalhando num laboratório de psicologia social da religião que eu tinha fundado em 2000. Então, eu continuava praticamente toda semana
a ter alguma atividade lá na USP, né? E essas atividades continuam até hoje, né? Porque atualmente esse laboratório está concluindo uma grande pesquisa sobre ciência e religião. Isso é uma pesquisa muito mais ampla, né, porque ela pretende ser um pouco, né, representativa, ao menos, das 10 principais universidades brasileiras. As 10 principais variam conforme o ano, porque existem muitos rankings, e esses rankings, primeiro que são diferentes entre eles, né, e também cada ano é feito. Mas nós pegamos do ano que começamos a pesquisa, uma referência, né, e pegamos as 10 principais universidades brasileiras e a primeira coisa foi fazer contato com eles. Então, fizemos um contato através de e-mail, né? Teve as suas dificuldades, mas conseguimos. E aí mandamos mais ou menos uns 5.000 e-mails, né, para as diversas universidades, né, e mais, digamos, complexiva, né, das relações entre ciência e religião por parte, né, dos acadêmicos, né? E o interessante disso é que um dos itens do questionário, e o questionário foi, digamos, foi muito estudado, foi muito discutido, foi validado, um bocado de coisas que a gente tem que fazer na pesquisa antes de realmente começar a aplicar o questionário. Mas depois que nós aplicamos o questionário, naquele item, né, se o professor, pesquisador, estava disposto a conceder uma entrevista, 400 deles disseram, né, que estavam dispostos. E alguns até escreveram: olha, eu faço muita questão. Né? Só que depois, para nós escolhermos os 30, 10 de cada área, nós usamos um método aleatório. Né? Então, gente que queria não veio também. Né? Não deu para atender todo o interesse das pessoas. Então, nós fizemos, e acabamos de fazer, 30 entrevistas, né, em profundidade com esses que se dispuseram a conceder a entrevista. A entrevista era feita sempre com 2 pesquisadores. Eu mesmo fiz 10 entrevistas com outros do nosso grupo. Né? E assim nós concluímos, e agora, então, estamos fazendo os quadros de resumo, né, segundo várias categorias dessas entrevistas, e depois de tudo isso feito, nós vamos comparar, né, o que nós obtivemos pelas entrevistas com o que nós obtivemos pelo survey. E aí, então, claro, nós vamos comparar e aí discutir, e aí, digamos, fazer toda aquela sobremesa que é necessário fazer quando você faz uma pesquisa, né? A pesquisa é feita pelo Laboratório de Psicologia Social da Religião, aqui do nosso instituto, né? E, felizmente, agora até uma condição, todos os pesquisadores têm o título, no mínimo, de doutor. Tem alguns que são também pós-doutores, né? E que não são todos da USP, não. Nós temos desses aí de várias procedências, né? Mas eles só se reúnem enquanto pertencem ao laboratório da USP, mas não são todos da USP, não. Tudo na nossa experiência é psicológico, porque se não for através dos sentidos, se não for através dos pensamentos, se não for através das emoções, as coisas não existem para nós. Não existem para nós. Tá? Veja, por exemplo, né, as pessoas que não têm sensibilidade mesmo à dor. Por quê? Não é que o elemento externo não exista e não esteja agindo, mas para a pessoa, aquele elemento não existe, porque ele não sente a dor. Então, na verdade, toda a nossa experiência possível é psicológica. Só que nem tudo é experiência psicológica. Quer dizer, o psicológico não é tudo. Existe fora da nossa capacidade de apreensão das coisas, existem as próprias coisas. Tá? Então, essa observação do professor Vergotti é realmente muito importante. Agora, se, né, digamos, em certo sentido, tudo é psicológico, também a nossa relação com o objeto religioso, seja para aceitar, seja para negar. Porque não há outro jeito de nós entrarmos em contato com
aquilo que se chama religioso, a não ser através, digamos, dos nossos ouvidos, através, né, das nossas leituras, através, né, dos nossos contatos sociais. Isto é, a religião ou a irreligião não existe simplesmente, né, de uma forma que possa afetar a pessoa, a menos que ela seja apreendida por algum dos recursos psicológicos da pessoa. Então, é muito importante, né? E na psicologia da religião, nós procuramos exatamente acompanhar esses diversos caminhos que a pessoa pode percorrer. Por exemplo, um muito importante é o contexto social, isto é, como é que você adquire algum tipo de conhecimento e algum tipo de experiência, podemos dizer assim, religiosa, né, a não ser por meio de outras pessoas, né? Geralmente, né, nos primeiros tempos, de outras pessoas presentes. Mais tarde, pode ser de pessoas que escreveram livros, que publicaram artigos, que têm programas de televisão e coisas assim, né? É uma área muito importante. É importante também o desenvolvimento religioso, porque nós sabemos que o ser humano, desde o comecinho da vida, está conhecendo, mas ele vai conhecendo de formas diferentes, né? Vai conhecendo de formas diferentes, tanto, né, nas suas próprias capacidades intrínsecas que vão se desenvolvendo, como também pelo tipo de acesso que ele passa a ter com outras fontes de informação. A mesma coisa acontece em termos da religião. Nós sabemos que muitas das nossas atitudes, aliás, todas, né, são comandadas também pelos nossos afetos. Então, né, uma área muito importante da psicologia da religião é estudar os afetos, que podem ser positivos, podem ser negativos em relação a qualquer objeto e também em relação ao objeto religioso. E hoje em dia, graças digamos, a uma certa ênfase que a psicologia em geral está dando, às bases, né, aos pressupostos, aos condicionamentos neurológicos, fisiológicos, biológicos, né, tanto do indivíduo como, digamos, da história, né, dos seres vivos, aquilo que se chama então a evolução das espécies. E em função desse interesse por tudo isso, tem se desenvolvido muito, eu acho que não demais, mas está ainda em desenvolvimento, aquele interesse pelas bases neurofisiológicas, quer dizer, mais biológicas, antes da cultura, que eu chamo, portanto, condições pré-culturais, né, para qualquer tipo de comportamento humano, não só para a religião, mas por qualquer tipo de comportamento humano. Né? Por exemplo, né, por que um assunto que eles sempre perguntam, por que os seres humanos vivem juntos e não vivem cada um separado? Não é? Existem realmente bases neurofisiológicas para isso. Existem. Então, a religião também tem, naturalmente, bases neurofisiológicas. Não que essas bases neurofisiológicas produzam simplesmente toda a religião, não é isso, mas elas tornam possível o acesso à religião, né, por outros caminhos, né, que é o caminho da socialização, né, o caminho da socialização, muito importante, né, e que é, acho eu, o principal, né, para todo tipo de conhecimento humano é a socialização, né? Mesmo que não seja a socialização face a face, é a socialização vinda pelos meios de comunicação, né? Antigamente era só o livro, praticamente, hoje são todos, né? E então hoje em dia, a chamada psicologia evolucionária ou psicologia evolutiva também faz ouvir a sua voz nos estudos da psicologia. Então, nesse sentido, né, tudo é psicológico, mas o psicológico não é tudo. E aqui, no caso da religião, é o seguinte: alguns acham, não é,
e até existe toda uma teoria que eu atribuiria a Jung. Muitos acham que a psicologia, que a religião é um fruto da psicologia, né? É um fruto. Tá? Agora, isto não é simplesmente verdade, né? Porque a religião, né, existe aí, né, objetivamente, né, em ritos, em práticas, em preceitos, em doutrinas, em vários tipos de emoções que nos são justamente comunicadas de fora para dentro. Não é que vai de dentro para fora, não, vem de fora para dentro. Então, a religião, nesse sentido, é objetivamente uma realidade tão real quanto, por exemplo, essa mesa em que eu estou e em que eu estou batendo aqui. Ou tão real quanto é você aí e eu aqui. Né? Embora nós não tenhamos acesso nem você a mim, nem eu a você, a não ser por meio da psicologia. Isto é, por meio dos sentidos, né? Aqui no caso, por meio dos sentidos, mas também por meio, né, de alguma coisa mais sofisticada que os próprios sentidos, que é o sentido das palavras que a gente se troca. Tá certo? A psicologia tem alguma coisa a dizer, evidentemente, né? No sentido, por exemplo, que vamos pegar um assunto de hoje. Né? Existe um ramo da psicologia que se chama o coping, quer dizer, o enfrentamento. O enfrentamento, sobretudo, diante de estímulos aversivos, de estímulos penosos, de dores, sofrimentos e outras coisas assim. A psicologia da religião tem se debruçado também sobre esses assuntos e existe uma quantidade imensa de estudos sobre como a religião, seja ela qual for, pode ajudar a pessoa a enfrentar essas situações conflitivas, essas situações difíceis, essas situações realmente penosas. Tá? E, digamos, no desenvolvimento da psicologia do coping religioso, nós temos assim uma grande variedade de perspectivas, né? Grande variedade de perspectivas. Nem todos os pesquisadores dizem a mesma coisa, né? Inclusive, dentro desse estudo do coping, coping religioso, há todo o lugar também para o coping não religioso. Então, nós, na nossa própria vida, nós é, nós nos valemos desses dois recursos. Né? E aí eu gosto de lembrar sempre uma história que eu li, né? Parece que é verdadeira, de um incêndio que houve na Suécia, anos atrás. Né? Anos atrás. O prefeito correu para a igreja para pedir a proteção de Deus que o incêndio não atingisse mais casas, etc. Né? E o bispo do lugar chamou o corpo de bombeiros. Quer dizer, o prefeito foi para a igreja e o bispo foi para o corpo dos bombeiros. Né? De onde se vê que o fato de ter o enfrentamento religioso não exclui, pelo contrário, deve incluir também o enfrentamento não religioso. Tá? Então, veja, por exemplo, um ponto em que a psicologia da religião pode dar um auxílio à sociedade. Né? E existem, naturalmente, outros. Né? Por exemplo, né, a psicologia social. Tá? A psicologia social tem comprovado que, por exemplo, numa família religiosa e num ambiente religioso, há uma tendência de a criança, depois o adolescente, etc., também, né, captar, né, aquele clima, aquele ambiente e o seu conteúdo e manifestar depois atitudes religiosas. Ao passo que uma família que vive dentro de um ambiente hostil à religião, ou pior ainda, indiferente à religião, provavelmente durante um tempo terá também uma atitude
não ligada à religião, seja de indiferença ou, às vezes, até de hostilidade. Não quer dizer que essas pessoas, né, vão continuar sempre assim. Nós sabemos, por exemplo, que na época da adolescência, né, quando a pessoa procura libertar-se dos pais, muitas vezes toma atitude diferente. Então, a pessoa foi educada religiosamente vira ateu, e o ateu que foi educado irreligiosamente vira religioso. Mas isso, digamos, não é tanto por uma convicção espiritual. Isso é mais assim, né, por aquela tendência de se firmar e, com isso, libertar-se dos pais. Tem repercussões na sociedade. Veja, por exemplo, numa pesquisa sobre ciência e religião por parte de cientistas aqui da USP, eu me lembro muito de ter entrevistado um professor de física que tinha vindo para o Brasil, né, do regime comunista lá. Então, o regime comunista realmente, né, acabava com a possibilidade religiosa, acabava. Né? Ele chegou ao Brasil, ele não era religioso. Né? Ele acompanhava a mulher, que era católica, à missa, mas ele diz que durante a missa ele ficava pensando nos problemas de física. Né? Quer dizer, ele acompanhava só socialmente, assim, para não ir sozinho, etc. Né? Mas não era religioso. Por quê? Porque toda a sociedade, através dos seus meios, né, impedia qualquer forma de expressão, qualquer forma de ensino religioso. Então, você vê, a psicologia estuda também isso, né? Estuda, né, a condição social em relação à possibilidade de acesso ao conhecimento e à prática religiosa. Esses dias, conversando com um professor de física na USP, nessa nova pesquisa que nós estamos fazendo, ele me disse assim: ah, o fulano de tal, ele acabou de se aposentar e, sabe, ele ficou muito religioso. Que coisa engraçada, né? Aí você vê, por exemplo, realmente, né, a diferença dos ambientes. Né? Quando ele chegou ao Brasil, assim, vindo da União Soviética, ele falou: mas aqui no Brasil tudo é religioso. Cada esquina você encontra um templo, encontra uma igreja, tudo aqui é religioso. Não é? Então, ao longo de 30, 40 anos que ele ficou aqui, e, claro, a influência da mulher dele também, que era uma pessoa assim, muito religiosa, né? É claro que isso aí mudou o tipo de acesso que ele teve a essas realidades. Bom, essa pesquisa surgiu depois que eu voltei de Lovaina e eu achava que realmente aí eu tinha os recursos para fazer uma pesquisa mais sólida em relação ao que os cientistas, né, pensam e agem, né, relacionando ciência e religião. E aí, então, o que eu fiz? Eu usei o método da entrevista, porque eu não tinha ainda elementos para fazer um questionário, testar um questionário, portanto, abranger uma grande amostra que fosse até representativa da totalidade, sei lá. Procurei pesquisar três áreas, porque, historicamente, né, o dissenso entre ciência e religião apareceu primeiro na física, né, com a história do Sol e da Terra, depois com a biologia, com a história do evolucionismo, e depois com as ciências humanas, né, com, digamos, em que as coisas são interpretadas assim como sendo realmente puramente humanas. Né? Então, eu peguei representantes da física, representantes da zoologia e representantes da história. Da história. E então eu fiz pesquisas longas com eles, né? Não foram muitos. Eu queria chegar a 30, na verdade não cheguei, cheguei só a 27. Por quê? Porque não foi fácil assim de estabelecer esses contatos, de combinar o local, a hora. Eu levei bastante tempo até conseguir e, de fato, chegou um momento que eu falei, não vou fazer 30, vou fazer aquelas 27 que eu tenho. Né? Bom,
Então, eu pesquisei, né, eu fiz, tinha um roteiro, né, com várias questões relativamente à família, né, à primeira educação, digamos, a experiência na faculdade, depois os contatos internacionais, depois a docência, enfim, né, um rol de referências, né, que me pareciam importantes para tirar alguma coisa dessas pessoas, né? Bom, e então eu usei de dois recursos teóricos para interpretar os dados. Primeiro, no nível bem da consciência, bem do consciente, que é a teoria do espaço de vida de Kurt-Lewin. Esse Kurt-Lewin foi muito importante, foi um dos que inauguraram a nova psicologia social. Está certo que hoje, né, ele já é, de certa forma, superado, porque não que as suas posições tenham sido desmentidas, mas elas foram ampliadas, foram sofisticadas. Mas para os meus objetivos, me pareceu que era um modelo interessante. Esse modelo diz o seguinte: cada um de nós tem psicologicamente um espaço de vida, né? Tem coisas que estão totalmente fora do espaço de vida. Só que nosso espaço de vida não é simplesmente homogêneo, ele tem regiões, né? Ele tem, assim, certas circunscrições que são, em si, relativamente autônomas, né? Por exemplo, eu posso ser professor, né? Eu posso ser religioso, eu posso gostar do Corinthians, eu posso, digamos, estar preocupado com as minhas contas, né? Sou um economista. Essas regiões em si são autônomas, quer dizer, não é necessário, não é que você estabeleça nexo entre elas, mas não é impossível. Você pode perfeitamente estabelecer também. Tá? E essas regiões, então, podem ser positivas, são regiões, né, que agradam, como podem ser regiões negativas. Por exemplo, se você está um curso de graduação e tem um professor que você detesta, ele faz parte do seu espaço de vida, mas com uma valência muito negativa. Bom, então, e, e com esse modelo, eu consegui perceber que os professores que eu entrevistei, praticamente, quase nenhum, via conflito entre ciência e religião. E por quê? Alguns porque a religião não entrava no espaço de vida. Então, eles não brigavam com a religião, porque a religião não tinha nada a ver com eles. Então, não havia conflito. Não é? Outros, né, tinham, sim, essa região da ciência, claro, e a região da religião. Só que a religião estava lá, mas como uma coisa meio avulsa, isso é, era a religião dos colegas. Muitos diziam: eu tenho colegas, né, muito bons, muito competentes, verdadeiros cientistas, que são religiosos. Então, isso entrava no espaço de vida deles. Mas como não era uma coisa que dizia respeito a eles, mas sim aos colegas, também não tinha um conflito. Não tinha um conflito, né? Porque a ciência deles não estava brigando com a religião dos outros, né? Depois, tinha outros, né, que estabeleceram em si também, né, a região de religião e ciência, mas eram regiões que não se comunicavam. Como, por exemplo, eu posso ser psicólogo e torcer pelo Corinthians. Não quer dizer que, como psicólogo, eu vou ser corintiano e nem como corintiano vou ser cientista. Não. São regiões dentro do meu espaço de vida, mas que não se comunicam. Então, também não havia um conflito nisso, porque não havia comunicação. Mas, né, os que eu entrevistei não experimentavam conflito porque eles procuravam integrar ciência e religião. Então, grosso modo falando, eu encontrei pouquíssimo conflito entre ciência e religião por parte daqueles que eu entrevistei, do nível do consciente. Mas eu usei também um outro modelo, um modelo mais ligado ao pré-consciente e um pouco ao inconsciente,
que é um modelo historicamente denominado psicanalítico. O professor Vergotti, inclusive, era um grande psicanalista, era um dos mais importantes psicanalistas belgas, né, formado com Lacan, quer dizer, era uma pessoa assim realmente competente também nessa área. E ele tinha escrito um, um artigo de pesquisa a respeito do ateísmo entre os intelectuais europeus. E ele descobriu várias fontes, né, a que eles apelavam para justificar o seu ateísmo. Né? Várias fontes. E eu, então, com esse modelo, eu também procurei escutar as pessoas. Porque é interessante, quando você tem uma abordagem psicanalítica, não é tanto a palavra da pessoa que interessa. O que interessa é o subentendido, são as associações, são as expressões faciais, são as dúvidas, os risos, e assim, de repente, não é? As agressividades, tudo isso é que a gente presta atenção. Não é bem nas palavras das pessoas. Aquilo lá, digamos, é mais uma ocasião para você perceber outras coisas. E aí, né, aí eu percebi que há muito conflito entre ciência e religião. Não diretamente, mas existe. Né? Por quê? Muitos desses professores, né, criticavam demais, né? Violentamente até, agressivamente. É interessante, não era contra Deus, nem era contra a religião, era contra a encarnação dessa religião numa figura, né, que eles reputavam de autoridade. Como essa autoridade, né, das instituições religiosas se liga à autoridade de Deus, ela tem uma característica paterna, porque normalmente ainda na nossa cultura, né, o pai é aquele que mais estabelece as linhas de dever dos filhos. A mãe, pelo contrário, é aquela que dá um jeito, acolhe, né, desculpa. Então, essa ideia do pai, né, vamos dizer, encarnado numa instituição religiosa, eles repudiavam. Quer dizer, não diretamente a Deus, né, e não diretamente a religião, mas a encarnação concreta de Deus como Pai. E isso, então, é uma tendência que se encontra não somente entre os cientistas, essa se encontra no ser humano em geral. No ser humano em geral. Ninguém de nós, né, passa incólume pela vida sem ter assim uma espécie de ímpeto para a autossuficiência, né, para a autarquia. Quer dizer, né, não, eu sou o senhor, né, da minha vida, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que devo evitar, mas isso sou eu, não é um outro que vem. Então, nesse sentido, né, eu descobri que há muitos conflitos, né, entre os cientistas que eu pesquisei, mas que não são conflitos exclusivos deles, não são próprios deles, não são exatamente por causa da ciência. Nenhum deles, olha, incrível, nenhum deles apelou à ciência, seja para aceitar, seja para negar a religião. Isso é muito interessante. Nenhum apelou à ciência. Né? Todos apelaram a outras coisas que, então, né, como se diz, ouvindo com o terceiro ouvido, como diz aquele Reich, Theodoro Reich, discípulo de Freud, né? Ouvindo com o terceiro ouvido, mas para as sugestões, né, do pré-consciente e do inconsciente, estavam presentes neles. Tá? Porque gosto sempre de insistir, não é um conflito do cientista com a religião, é um conflito dos seres humanos com a figura de Deus. Só para completar agora, com outras pesquisas e outras leituras que eu fiz, existe um escritor japonês católico, um dos raros, né, não tem tantos assim, né, que propõe, depois de muita vida, né, depois de muito tempo,
que propõe que, para o japonês, né, Deus tem que ser apresentado como mãe, não como pai, porque na cultura deles, né, tem três coisas que são detestáveis, né? Os terremotos, os raios e o pai. Olha que expressão. Isso é proverbial entre os japoneses. Então, apresentar Deus como pai, como fizeram os missionários do Ocidente, não pega. Então, você tem que apresentar Deus como mãe. Eu citei esse escritor Shusaku Endo, não é? Mas o Shusaku Endo não é um psicólogo, não é um psicanalista, ele é um escritor, né? Mas ele reproduz na dinâmica das histórias, dos romances que ele escreveu bastante, né? Uma posição que foi, né, apresentada e apresentada também para o Ocidente, né? Por um grande psicanalista japonês, o Takeo Doi, né, que tem também uma experiência muito ampla, porque passou vários anos nos Estados Unidos, etc. Né? E o Takeo Doi apresentou, sobretudo ao Ocidente, o conceito de amae. Amae é uma dependência afetiva. Isto é, eu dependo da pessoa porque eu gosto da pessoa. Né? A pessoa gosta de mim, eu gosto dela, então eu, eu eu tenho confiança nela, nesse sentido. Né? Eu dependo dela no sentido que eu tenho confiança nela. O Takeo Doi, então, mostrou isso, sobretudo, né, na sua gênese, nas crianças em relação à mãe. Nas crianças em relação à mãe. Mas, nos seus estudos, depois, ele observou e chegou a afirmar que essa é uma atitude dos japoneses ao longo da vida. Mesmo adultos, eles vivem a partir do amae. Quer dizer, eu tenho confiança em você se eu gosto de você. Se eu não gosto de você, eu não tenho confiança em você. Né? E esse conceito do amae vai coincidir exatamente com o conceito ou com a proposta do Shusaku Endo de Deus ser apresentado como mãe. Né? Porque a mãe é aquela que acolhe, que releva, que perdoa, que não faz distinção, que não exige, etc. Nesse sentido, é o oposto do pai, ou, se quiser, o complementar do pai. Mas, enfim, não é a mesma coisa que o pai. É muito interessante o Vergote, com o grupo deles, inclusive com o professor Tamayo, que foi muitos anos professor aqui na Universidade de Brasília, a respeito dessa mesma mais ou menos esse mesmo assunto. Isto é, qual é a imagem que você tem de Deus? A imagem do pai e imagem da mãe. E eles descobriram, por exemplo, que as pessoas religiosas que são, por assim dizer, mais devotas, mais piedosas, né? Mais, assim, digamos, que experimentam muita dificuldade, elas têm de Deus uma ideia de mãe e só em segundo lugar uma ideia de pai. Quer dizer, talvez esse amae não seja exclusivo dos japoneses, mas seja, como alguns dizem assim, uma espécie de atitude geral frente a essas figuras parentais, né? Em que a mãe é mais acolhedora, menos exigente, né? Mais inclinada a desculpar e a perdoar, e a figura do pai, que é uma figura mais rígida, mais severa, que continua sendo em muitos lugares ainda, continua sendo. Né? Bom, então, mas esse é um dado interessante. Essas pessoas religiosas com mais tranquilidade, né, elas
considero Deus mais segundo características maternas do que segundo características paternas. Não é que eles excluam as características paternas, mas elas ficam subordinadas às características maternas. Isso, né? Muitos dos, isso era muito comum. Eles não estavam contra a religião, mas eles repetiam essa palavra, contra a versão dela. Isto é, como a religião é apresentada na cultura deles, é a versão. Contra a religião, eles não tinham. Agora, também é verdade que, em relação à religião e ao transcendente, tinham várias ideias, né, que são mais ou menos contemporâneas, né? Forças, energias cósmicas, aquelas coisas todas, né? Muito indefinidas, mas que não pertenciam, digamos, à formação básica delas, não. Existe, na opinião comum, muito a ideia de que existe um conflito entre ciência e religião. Essa impressão é transmitida pela mídia. Em relação aos cientistas, aí a gente tem que fazer uma distinção. Muitos desses cientistas são também religiosos, e religiosos de altíssimo nível, de altíssimo nível. Né? É claro que esses cientistas religiosos têm muito interesse em fazer uma espécie de diálogo, né? E, eventualmente, até alguma integração entre essas duas formas de conhecimento. Agora, da parte dos cientistas, o interesse pela religião é muito menor. Não é? E o conhecimento que eles têm também da religião é bastante precário. Como diz uma pesquisadora americana, Eklund, que fez pesquisas assim, né, com milhares de cientistas, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia, etc., né? Ela constatou muitas vezes o que ela chama de analfabetismo religioso. Quer dizer, os cientistas podem conhecer muito bem a ciência, mas não conhecem a religião. Né? Então, claro que um ou outro conhece, sim, etc., e um ou outro cientista também procura, assim, uma certa integração, mas essa integração é muito mais procurada pelos religiosos cientistas do que pelos cientistas em si. Né? E aí, então, é, você pergunta, né, como é que a gente poderia, como é que poderia fazer, né, para terminar um pouco com essa impressão de conflito, né? Os cientistas, quando provocados, eles têm alguma sugestão. Né? Por exemplo, uma sugestão muito conhecida é aquela do Stephen Gould, né? Que diz que ciência e religião são dois magistérios que não se recobrem. Quer dizer, cada qual tem os seus princípios, cada qual tem as suas derivações, cada qual tem o seu lugar. Né? Outros dizem, né, que não, ciência e religião, embora a religião não seja a fonte de conhecimento, mas a religião é muito importante para a sociedade. E eles dizem, por exemplo, o seguinte, né? Eu não sou religioso, né? Mas eu quero que meus filhos tenham uma educação religiosa. Por quê? Não exatamente por causa da religião, mas por causa da moralidade. Né? Eu quero que os meus filhos, né, aprendam assim como é que se deve comportar, etc. E geralmente quem dá isso é a religião. Outra forma também de o cientista, né, de ele mesmo diminuir é a vida familiar, porque muitas vezes um dos cônjuges é religioso. Então, né, nessa convivência, né, digamos, pode amenizar. E outra coisa que acho muito importante é o seguinte: a religião, naturalmente, tem conhecimentos, propõe conhecimentos. Mas religião é muito mais do que isso.
A doutrina é uma pequena parte da religião. A religião, né, é afetiva, a religião é grupal, a religião é comunitária, a religião digamos, é uma realidade muito mais complexa do que simplesmente a ciência. A ciência se pauta realmente pela aquisição de conhecimentos. É claro que a ciência também tem alguma coisa assim, existem os grupos de cientistas, as academias, né, os congressos, tudo aquilo lá, é claro, também é social, porque o ser humano é social. Mas, digamos, a religião é muito mais social, é muito mais efetiva, é muito mais prática. Ela é prática não somente nas suas celebrações, mas ela é prática também nas suas atividades para fora. Né? Se existe, digamos assim, se existem grupos que, por exemplo, nessa pandemia, né, estão ajudando a fome das pessoas, são muito mais grupos religiosos do que grupos cientistas. Embora os cientistas também estejam estudando e vão colaborar da sua forma. Né? Mas então, digamos, na discussão com os cientistas, eles chegassem a entender que o ponto de comparação deles, que é meramente um ponto de conhecimento, é, na, na religião, um ponto diminuto. Né? Um ponto forte é o ponto do afeto, é o ponto do sentido de pertença e e é também o ponto comunitário, o ponto social. Né? Então, eu acho que se formos por esse caminho, né, vai ter menos ênfase na discussão de conhecimentos, né? E então, né, pode ser. Agora, tem uma coisa, né? Hoje em dia, os cientistas, né, grosso modo falando, me parecem menos, menos avessos à religião do que no século passado, ou no século XIX. Uma luta que não chegou a ser corporal, mas quase podia ser corporal, né, entre cientistas e religiosos. Hoje em dia, vamos dizer, está, me parece assim, mais ameno, mais ameno.